Estudantes e servidores da Universidade de Brasília entraram em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal hoje durante um ato em frente ao Ministério da Educação. Repórter Fernanda Porto tem mais informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A manifestação foi contra cortes de verbas para a Universidade de Brasília. No início da tarde de hoje, parte do eixo monumental, que é uma das principais vias aqui de Brasília, foi fechada. Nessa hora, houve confronto com a polícia. Algumas pessoas ficaram feridas. Segundo a PM, 3 pessoas foram detidas. Uma por desacato, outra por dano ao prédio do Ministério da Educação e outra por pichação. Para falar um pouco mais sobre o desdobramento dessas detenções, eu converso agora com o professor de Direito Penal, Rafael Gondim. Boa noite, professor. Para começar a nossa entrevista, vamos deixar claro que a lei permite atos de protesto e não de violência, não é isso? Com certeza. Primeiramente, boa noite a todos. A Constituição Federal ela permite a livre manifestação do pensamento, inclusive o direito de se protestar, de defender o que acha certo. No entanto, esse direito ele tem um certo limite a partir do momento que começa a agredir outros direitos, previstos também na própria Constituição. E o que caracteriza dano ao patrimônio público? Quando alguma pessoa destrói um patrimônio público ou inutiliza, ou ainda que deteriore um patrimônio público, já é caracterizado um dano ao patrimônio público, crime previsto no Código Penal. E tem vários tipos, né? A pichação é um deles. No caso, a pichação está prevista na Lei de Crimes Ambientais. É uma lei diferente que prevê qualquer ato de escrita em edifício público, uma pena diferenciada da pena dos crimes contra o patrimônio público, né? Dos crimes de dano ao patrimônio público. Então, por exemplo, no caso de pichação, a gente tem uma pena aí que começa com 3 meses a 1 ano, enquanto no crime de dano ao patrimônio público a pena é muito maior, de 6 meses a 3 anos. E como que isso é tipificado? Lá na hora do fato em si, é que a polícia tem que apontar já no boletim de ocorrência como é que se deu o fato? Na verdade, vai ter uma investigação sobre como aconteceu e o promotor de justiça que é o responsável por tipificar a conduta do agente. Então, se o promotor entender que ocorreu um crime de dano ao patrimônio público, ele vai tipificar como crime de dano ao patrimônio público e aí o juiz vai decidir depois da instrução. E sobre desacato, como é que se caracteriza? Como que isso é feito dentro de uma manifestação, já que está uma confusão ali, como que a polícia deve proceder nesses casos? Normalmente as manifestações elas são caracterizadas por essa confusão, mas mesmo assim a conduta prevista no Código Penal com relação ao crime de desacato continua tipificada, que é você ofender a integridade moral, ofender algum servidor público no exercício da função. Então o policial que está ali cumprindo o seu papel de defender o patrimônio público, defender a própria sociedade, ele não pode ser ofendido em hipótese alguma, nem sob o pretexto de manifestação. E como identificar os autores desse crime? Como a gente acabou de dizer, né? É difícil, ainda mais por conta de um protesto, uma manifestação, muita confusão ali. Como que é feito esse processo de identificação? É muito difícil identificar os vândalos, até porque a maioria usa máscara. Então, o que a polícia tem feito é a própria identificação por meio de câmeras da mídia, câmera de segurança, ou até a própria testemunha presencial, outros manifestantes, algum policial também que tenha visto e presenciado o ato de vandalismo. Mas mesmo assim é muito difícil essa identificação. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Falei com o professor de Direito Penal, Rafael Gondim. E eu volto com você aí no estúdio, William. Obrigado, Fernanda.